O Henri Bugalho postou um vídeo agora há pouco falando de forma indignada sobre o fato de um deputado ter apresentado uma denúncia na Polícia Federal em relação a Fátima Bernardes, que teve uma apresentação da cantora Ludmilla, onde ela cantava ali uma música chamada Verdinha, que supostamente estaria fazendo apologia à maconha ou às drogas, né? E ele indignado, dizendo que a direita rompeu com o politicamente correto, ou defendeu durante boa parte desse tempo o fim do politicamente correto, e agora ela volta tão cerceadora das liberdades, ou mais cerceadora do que era a própria esquerda anteriormente, que eles tanto reclamavam. O fato é o seguinte: quem começou essa porra toda não importa. Não importa, eu sei que até pouco tempo atrás a esquerda era a maior promotora de linchamentos virtuais em relação a todas aquelas pessoas que faziam piadas, humor ou qualquer coisa que era contra as pautas de esquerda. Como ela perdeu força nas redes sociais por conta da saturação do discurso chato, do discurso insuportável e do discurso que não respeita as liberdades de expressão e que quer colocar alguns grupos de modo especial, separado, que eles chamam de minoria, né, que a esquerda chama de minoria, esses grupos querendo colocá-los numa redoma, quando toda a sociedade ela passa por isso, né? Todos os grupos sociais praticamente têm piadas contra eles. Mas aí a esquerda queria colocar alguns desses grupos numa redoma, ou seja, esses grupos teriam que ser imunes, não poderiam ser alvos de zoação, de piada, de coreto, de comédia, de humor. E agora está vendo o reflexo, o regurgitamento. Primeiro foi com Porta dos Fundos, agora com a Ludmilla. E a gente vai ver essa ascensão maior agora, crescendo à medida que a galera bolsonarista, conservadora, de direita, que não a direita liberal, mas a direita conservadora, essa direita que eles chamam de retrógrada, essa direita que eles chamam também de reacionária, e de fato ela está agindo da mesma maneira que os progressistas defensores de minorias. Na verdade, são os dois extremos, os opostos que de tão opostos, de tão extremos, eles se chocam, se encontram e se igualam. São absolutamente iguais um ao outro. E quando estão no poder, tratam de perseguir aqueles que pensam diferente e aqueles que defendem ideias diferentes. É o que está acontecendo agora. A galera conservadora chegou ao poder e está perseguindo as ideias mais liberalizantes, o humor, o Porta dos Fundos mesmo. É um grupo humorístico que historicamente tinha como princípio não fazer piadas com minorias. Mas toda piada, todo humor, toda comédia é tirando onda da cara de alguém, de alguma situação, de algum lugar, de alguma coisa. Alguma coisa tem que ser zoada para ter humor. Eu acabei de ver um vídeo, né, que tem um monte de gente rindo na internet, da menina que foi tirar uma foto, dar um sorvete pro animal, o animal vai e morre. Cara, de dar risada. A menina se ferrou, se fudeu. E não importa se ela é branca, se ela é preta, se ela o que ele seja. Né? Historicamente sempre se fez piada com tudo, com português, com argentino. Eu acabei de falar isso num vídeo anterior. Mas agora aí vem o Henri Bugalho, todo espiritadinho, né? Todo griladinho, porque ele que nem falou, até confessou que nem viu a música da Ludmilla. Eu até tinha visto a música, eu falei, ixi, esse trem vai dar merda. Porque a música faz uma clara ali, né? Usa de metáforas que dão a entender sobre drogas, sobre a maconha em especial, porque a verdinha ali se refere a maconha. Eu falei, esse trem vai dar merda. Eu defendo a liberdade de expressão, até porque o encontro da Fátima Bernardes é num horário que outrora era um horário dedicado para as crianças, onde tinha TV Globinho, que historicamente, durante toda a trajetória da Globo, o horário da manhã era um horário reservado para as crianças. Mais recentemente que mudou a grade de programação e o encontro foi colocado de manhã, junto com outros programas relacionados à saúde, e o próprio programa também da Ana Maria Braga, mas ali a gente pode ver, isso. É isso acontecendo, né? Aí é um horário dedicado para criança e poderia ter criança assistindo essas coisas, e aí é uma apologia às drogas.
Aí ele vem falar, mas a música sertaneja vai e defende e endossa e faz apologia do uso de bebida alcoólica. Faz mesmo. A música sertaneja é a que mais faz isso, né? Ela faz uma apologia muito grande da ingestão até exagerada, né? Da PT mesmo, de bebida alcoólica, que é tão danoso quanto qualquer outra droga, como a própria maconha. Né? O álcool no Brasil causa mortes dentro do ambiente familiar, causa morte nas estradas, causa mortes até também por ingestão excessiva com o alcoolismo. Eu tenho dois ou três tios que morreram por conta do alcoolismo, por conta de bebida. É extremamente danoso, sim, mas a questão que eu defendo é a questão da liberdade. Se a música sertaneja pode falar do álcool, eu acho que a Ludmilla, junto com a galera da favela, e outrora era o Planet Hemp e o cara do Planet Hemp, que eu esqueci o nome dele lá, que hoje está muito atuante nas redes sociais, ele defendia fazer apologia à maconha. Naquela época havia uma certa condescendência, uma liberalidade, uma liberdade maior de você poder falar essas coisas. Hoje em dia não. Hoje em dia está complicado, hoje em dia você não pode defender mais nada, e aí fica uma guerrinha de um lado contra o outro, a esquerda perseguindo aqueles que falam de minorias, a direita perseguindo aqueles que atentam contra coisas que elas consideram como valores fundamentais da civilização cristã ocidental, e aí é um retroalimentando o outro. É um retroalimentando o outro. O que a gente tem que parar com isso e tem que dar de vez espaço para a liberdade de expressão. Que as pessoas têm de fato o direito de fazer piada com quem quiser bem entender, fazer música com quem quiser bem entender e entender o seguinte, que fala, por mais que as pessoas se sintam afetadas psicologicamente, a fala não é o mesmo que uma agressão física. E as pessoas que falam muitas vezes não são responsáveis pelos danos que essa fala pode causar em terceiros que ela desconhece. Então, tem a questão do crime contra a honra. É um dos crimes mais subjetivos do nosso direito. Está lá, injúria, difamação e calúnia. A calúnia eu concordo, quando você mente sobre outra pessoa, você prejudica a vida dela, isso pode trazer danos materiais, né? E danos também de perseguição psicológica, né? Mas injúria e difamação, isso aí acontece o tempo inteiro no cotidiano das pessoas. Deveria ser proibido, né? Porque isso causa... Cara, o tipo de dano que esse trem causa é extremamente subjetivo e muito complicado de você aferir uma pena para isso. E nós vivemos hoje, no momento, ele falou do Siddhartha, o Siddhartha é da área da psicologia, ele fala sobre os sonhos e fala também sobre a questão do uso de drogas, de entorpecentes, em especial a maconha com fins terapêuticos. Na área da psicologia, a palavra da moda é resiliência, é a capacidade de lidar diante das diversidades do mundo. O mundo é hostil, o mundo é cheio de adversidades e a gente tem que se preparar psicologicamente para enfrentá-lo. E não colocar as pessoas numa redoma, tornando-as ainda mais frágeis. Como é que a gente se torna cascudo, forte e capaz de enfrentar o mundo? O mundo que é difícil viver, não é fácil. A existência humana ela é cercada de dramas, de tragédias, de problemas que a gente tem que enfrentar para se tornar cada vez mais forte. Aí você quer livrar, hoje isso acontece de forma geral. E não é só a esquerda que defende isso, essa superproteção das pessoas. Os pais hoje superprotegem os filhos e não deixam eles se expor a uma série de circunstâncias que poderiam torná-los mais fortes e capazes de enfrentar o mundo. Aí tem crianças mimadas que não sabem lidar com o não, lidar com as dificuldades. E aí são frágeis psicologicamente e ficam muito propensas a desenvolver problemas psicológicos, psiquiátricos, como a depressão e vários outros problemas nessa mesma linha. Então, a gente tem que parar com isso. Nós temos que começar a entender que o mundo ele funciona de uma tal maneira, a gente querendo ou não. A gente tem que tentar mudar algumas coisas, mas a gente tem que tomar cuidado porque essas mudanças podem trazer prejuízos. Principalmente no sentido de tentar livrar as pessoas de lidar com os problemas, de lidar com as dificuldades e de lidar até com a zombaria, com a zoação ou com coisas que os pais consideram como a questão das drogas. Os filhos têm que estar muito bem informados sobre isso.
tem que saber muito bem com o que estão lidando. E aí, cara, eu tô puto com esse trem porque eu acho que é um lado alimentando o outro. E aí pela forma como ele falou, Henri Bugalho, deu a entender que ele queria então que já que não pode falar da verdinha, não pode então vamos proibir tudo, cara. O mundo vai ficar totalmente insuportável. O Freud já falava do mal-estar da civilização. Por que acontece o mal-estar da civilização? À medida que nós vamos nos tornando mais civilizados, nós vamos tendo que cada vez mais frear nossas pulsões de Eros, né, a nossa libido, a nossa sexualidade, e de Thanatos, as pulsões destrutivas. A gente poderia canalizar isso. Por exemplo, um joguinho de videogame. Você poderia canalizar o Thanatos para lá, né? Um joguinho violento. Porque ali você descarrega aquela energia negativa. Praticar um esporte, nem que seja um de luta mesmo, né? Onde você possa descarregar essa energia, essa pulsão de destruição que nós temos. Nós buscamos inconscientemente a nossa própria destruição, a nossa própria morte. E temos prazer com isso. E também temos prazer em ver os outros se ferrar e se fuder. Mas não. Não é por aí que a gente está caminhando. A gente está caminhando para cada vez frear isso mais. E isso gera cada vez mais neuroses, problemas psicológicos, psiquiátricos. E aí nós temos as pessoas abarrotando as clínicas com vários distúrbios de ordem psicológica e psiquiátrica. Então, cara, eu estou cansado disso. Eu estou cansado e espero que em breve a gente tenha mudanças nesse sentido, caminhando pelo caminho da liberdade. Desde que não ataque materialmente, fisicamente os outros, eu acho que psicologicamente a gente precisa ter resiliência. Eu trabalho com a Escola da Inteligência, do Augusto Cury, e ele fala lá muito do coitadismo, que é o que a direita chamava de vitimização, mas é o que hoje a direita está fazendo. Ela está usando o discurso da vitimização. Eles são vítimas agora com o Porta dos Fundos fazendo zoeira com Jesus. Eles são vítimas porque a televisão está expondo as crianças deles a conteúdo que faz apologia às drogas. A vitimização agora está do lado da direita. A esquerda, historicamente, é vitimizadora e vitimiza as minorias e coloca as minorias como se fossem incapazes de sozinhas lidarem com aquilo e superar as suas próprias limitações, suas próprias discriminações históricas e reverter esse quadro. E a questão é tão foda que as próprias minorias não se reconhecem e enxergam nisso. Porque elas mesmas não elegem, né? Elas mesmas para representantes. Então, cara, é muito complicado. Eu espero que em breve a gente possa, como eu já disse, ter um mundo mais livre, onde a liberdade de expressão reine, onde as pessoas possam falar aquilo que quiser bem entender, desde que não seja calúnia, desde que não seja mentira, porque para mim a mentira é um problema que pode afetar materialmente a vida do outro e pode também causar problemas seríssimos. Agora, injúria, xingar os outros, isso é a coisa mais comum do mundo, né? Injúria, difamação, falar mal dos outros, a gente fala o tempo inteiro. Se a gente for judicializar isso, aí complicou. Agora tem a questão da apologia às coisas. A gente tem que defender uma sociedade onde as ideias possam circular livremente, sem que as pessoas sejam coibidas ou proibidas ou presas por causa disso. A gente tem que ser uma disputa saudável pela hegemonia das ideias, e essa disputa não deve se dar judicializando também. Acredito que não é por aí o campo, a linha que a gente deve seguir. Mas é isso aí, eu acho que eu já falei demais, falei trem demais, e eu tô puto com a direita, tô puto com a esquerda, porque eu tomo porrada também dos dois lados, que eu não concordo. Eu defendo a liberdade, eu não sou um liberal estrito, eu concordo com algumas ideias dos progressistas, principalmente no campo da moral. Eu concordo com algumas ideias dos conservadores no campo dos valores, né, alguns princípios que eu acho que são fundamentais para uma sociedade, e concordo também com os liberais com a defesa das liberdades, tanto a liberdade econômica quanto a liberdade no campo moral. E em alguns momentos eu concordo que o Estado deve intervir em algumas coisas, e concordo que também tem com os conservadores que há um repositório, há uma base ali de valores, de princípios que a gente não pode ultrapassar ou destruí-los. Então é isso aí.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E Henrique Bugalho, tô contigo nessa não, meu amigo. Não tô contigo porque você tá dizendo que isso é da direita e você exime a esquerda de culpa, sendo que historicamente, recentemente, ela foi a maior provocadora de linchamentos virtuais, de perseguições a pessoas que falavam coisas que ela considerava execrável, inclusive judicializando, processando, fazendo denúncia da polícia. Tem muita gente que que sofreu assassinato de reputação por conta disso, em tempos pregressos aí, feito justamente pela direita. Agora a direita está usando o mesmo expediente. São dois opostos, dois extremos que estão se chocando e que têm as mesmas artimanhas para tentar impor as suas ideias, o seu modo de ser, de pensar e de viver aos outros, e isso eu não concordo. Não concordo nem com a esquerda nem com a direita. Nesse ponto, nem com a direita conservadora nem com a esquerda progressista. É isso aí, hasta lá vista, babies, até a próxima.